Prepara-se para ir à polícia. A consciência política, ela vem na sequência do início do trabalho. Eu comecei a trabalhar oficialmente aos 13 anos, mas após o ciclo eu fazia trabalhos de mercearia, de drogarias, com canastas às costas, e portanto ocupei, digamos, a minha consciência da vida proletária, além da vivência familiar, que éramos 8 irmãos. Éramos pobres, como toda a grande maioria das pessoas, e depois vim trabalhar para Lisboa, para a Praça do Chile, aos 13 anos, já tendo passado por oficinas de mecânicos e ser, digamos, maltratado, inclusivamente era violência, porque batiam nos miúdos, não é? E, portanto, isto tudo foi um acumular. E aos 13 na Praça do Chile, quando tive quase a chegar aos 14, porque só podíamos trabalhar em empresas grandes só com os 14 anos, a Praça do Chile era uma empresa, era uma casa, mesmo na Praça do Chile, era uma drogaria, ferragens, mas havia no Logrador havia oficinas de metálica, e era aí que eu estava a trabalhar. Portanto, e depois comecei-me logo a revoltar aí, portanto, revoltei-me logo contra as FIAs, nessa altura, e não sou despedido, mas despedi-me logo eu, portanto, e as coisas foram acumulando ao longo do tempo. Depois comecei a trabalhar aos 14 anos já numa metalomecânica já média, e aí com os 14 anos as coisas começaram. Comecei a estudar também de noite, já tinha o ciclo feito, comecei a estudar de noite na Escola Industrial de Vila Franca, e as coisas foram-se acumulando a ver o tratamento que nós tínhamos nas oficinas, os salários, as regalias, tudo isso levava... Pronto. E depois havia também aquelas pessoas que a gente veio a conhecer mais tarde, que eram pessoas ligadas a instituições políticas, neste caso muito concretamente ao Partido Comunista Português, e portanto davam sempre uma dicasinha entre dentes para nós, enfim, ganharmos alguma consciência do nosso posicionamento. Muito concretamente é a partir das eleições de 1969, portanto, que com as eleições eu vou de livre vontade fazer uma visita não é plenário, aquilo não se chamava plenário, o encontro dos candidatos em Vila Franca de Xira, e vou de livre vontade, portanto, sem ninguém atrás de mim, e apercebi-me dos movimentos todos da GNR, a proibir e da violência que se estava a estabelecer, e aí eu tomei consciência que havia qualquer coisa que não estava bem do ponto de vista das liberdades, porque se bem que era muito ténue, porque também não percebia patavina daquilo, não é? Mas havia qualquer coisa que me dizia, então, mas eu não posso vir, a gente não pode vir, não podemos assistir às eleições e tal. Pronto, e foi a partir daí de 69 que se dá exatamente o clique para a minha intervenção. Em 69, depois além de estar integrado numa empresa de metalomecânica média, começámos a desenvolver também numa casa que havia, que nós designámos pela Casa 34, porque era o número 34 do bairro do Casi, que era o bairro do Padre Vasco Muniz, e essa casa era uma casa tipo república, em que havia as cantorias, havia a cultura ali e havia também intervenção política. Naquela casa passaram pessoas, desde o Fanhais, o Pedro Lobo Antunes, o que morreu não é este o escritor, era o irmão, a Sofia de Melbain, portanto a filha, a Maria, também lá, lembro-me perfeitamente dela uma ou duas vezes lá. Depois toda aquela dinâmica era uma casa de liberdade e de cultura, portanto, coisa que nós não tínhamos. E ainda mais é que na Escola Industrial os nossos cursos industriais não havia literatura, não havia línguas, portanto nós éramos a classe inferior dos trabalhadores, porque o comércio sempre tinha uma língua, sempre tinha literaturas, nós não tínhamos nada disso. Portanto, e aquela casa era o nosso escape e ao mesmo tempo também o sentido de posicionarmos em termos cívicos, de cidadania, não é?
Isso leva que, dentro das próprias empresas, nós começámos a ter consciência também dos deveres e dos direitos, coisas que estavam esquecidas, os nossos direitos. Era deveres, deveres, deveres. E direitos não tínhamos nada. Aí começa também a situação da escola industrial noturna. A escola industrial de Vila Franca tinha uma particularidade, é que as raparigas entravam pela estrada de baixo, pela porta, e os rapazes entravam pelas traseiras e não havia junção entre eles, à exceção da parte comercial, que era de dia. Portanto, havia esta separação de rapazes e raparigas. E, inclusive, havia no pátio o chamado, que nós designámos o muro da vergonha, que separava as escadas de acesso, exatamente para nós não olharmos eventualmente para as pernas das meninas. Era essa a teoria, não é? Portanto, havia essa separação. Depois, com esta dinâmica toda, começa a aparecer, através do 34, o apelo ao sindicalismo, o apelo à libertação dos presos políticos, e o apelo também à libertação e digamos, à liberalização do próprio funcionamento de uma escola industrial. Basicamente, tem esta dinâmica tudo em muito pouco tempo, não é? Depois há também o Clube União Desportiva Vilafranquense, que tem uma secção cultural que é semi-autónoma dentro da estrutura e que tem também a divulgação dos livros, dos vídeos, neste caso filmes, não é? Tudo isto cria aquela dinâmica naquela juventude, pá, que era o sentido de um sonho de nós sentirmos mais libertos. Isto depois dá origem a muitas coisas, dá origem, por exemplo, no 34 dali saíram os chamados grupos de intervenção para a libertação dos presos políticos, através da divulgação da amnistia e para pedir a amnistia dos presos, os chamados abaixo-assinados para a libertação dos presos, que normalmente era sempre o Otávio Pátio, o Dias Lourenço, Blanquito Teixeira e outros, mas, digamos, o grosso da coluna era este, porque eram os principais de Vila Franca. E depois nas empresas era a luta pelo contrato coletivo de trabalho, a regalia que os aprendizes, os ajudantes tinham direito a sair 2 horas mais cedo para quem andasse a estudar de noite, e as empresas não faziam nada disso, e portanto havia levantamentos de jovens, lembro-me perfeitamente daquela empresa aí, era um grupo aí de 30, talvez, 30 miúdos, a almoçar em 15 minutos para depois irem para o Ribeiro fazer a reunião, como é que havíamos de atuar a partir das 4 da tarde ou coisa assim. Portanto, e fazermos isso a reivindicar o direito. E conseguimos fazer isso, conseguimos que a empresa nos concedesse aquilo que nós tínhamos direito. Isso depois deveu-se um despedimento, portanto eu fui despedido sem justa causa, portanto foi dado como indesejável. Foi assim que o patrão, que se chamava exatamente Mário Ramos, disse, quando lhe fiz a pergunta, o que é que eu tenho para ser despedido? Não tenho faltas, não tenho nada, não é indesejável, simplesmente indesejável. E fui despedido, portanto, e continuámos a fazer todos estes movimentos. Portanto, depois sou integrado numa oficina do CASI, que o CASI é uma história muito engraçada, não é para agora, mas talvez para ser contada de outra forma, que tinha umas oficinas e que o Carlos Cruz, que é o que já foi aí, ele meteu-me lá, como eu tinha sido despedido, ele meteu-me lá também como serralheiro. E lá eu tive o contacto com o Afonso Dias. O Afonso Dias foi deputado da Constituinte, que era o Baladeiro, que também ligado ao 34. E nós começámos a ter ligações com outras pessoas que estavam na órbita digamos, da secção cultural da União, e começámos a falar em termos de que vamos criar, vamos avançar com um movimento alternativo ao Partido Comunista. É evidente que eu, nesta altura, eu estava ligado mais ou menos ao Partido Comunista através daqueles chamados movimentos juvenis, não é? E onde nós fazíamos todo este trabalho nas escolas, e, portanto, nasce aí, portanto, a ligação da possibilidade de nós virmos a criar o movimento. O MRPP ainda não existia do ponto de vista do conhecimento exterior,
havia embriões dos chamados intelectuais da esquerda democrática estudantil e portanto, nós começámos a integrar nessa fase. Mas antes disso, curiosamente, tivemos uma coisa bastante importante na escola industrial, quando foi da greve. Nós fizemos uma greve em que a polícia de choque, estamos a falar entre 69 e 70, o ano letivo 69 e 70, embora em 68 e 69 tenha havido um pequeno movimento, mas como estava no final do ano, a coisa não avançou, também com uma intervenção de uma greve, mas o mais pesado foi no 69-70, com a intervenção da polícia de choque, em que a escola está praticamente mais de uma semana ocupada, sem haver aulas, em que há mesmo invasão dentro das aulas, a correr com os professores e a acabar com as aulas, e portanto em que eu também sou dado como o diretor, quando a polícia de choque entra com os cães, o diretor aponta para mim e eu sou preso dentro do pátio e levado lá para uma sala, embora não tenha ido ao posto, ficaram na condição de eu ir, coisa que eu nunca lá fui, não é? Portanto, dá-se esse conflito e a escola cede exatamente às nossas pretensões. É criada exatamente a pró-associação, uma escola técnica, neste caso, é a pró-associação de estudantes, que era assim o nome dela. É derrubado o muro da vergonha e começámos todos a entrar para a mesma porta, rapazes e raparigas, e fizeram um bar com uma sala de convívio e tudo. Portanto, foi uma grande conquista e que ficou na história de Vila Franca. Pronto, e eu depois tenho estas pequenas digamos, contratempos, a prisão lá dentro do pátio e depois a identificação dessas coisas todas. O MRP começa a nascer exatamente nós, no grupo Vila Franca, é dentro do CASI, portanto eu com o Afonso Dias e depois cá fora com outros, portanto começarmos a reunir, a vermos a forma de atuarmos de outra maneira. Havia ali já alguma coisa que dizia que o Partido Comunista não estava muito virado para as questões daquilo que era o nosso futuro da guerra colonial, portanto nós estamos a falar já com a nossa dúvida era, nós já não tínhamos dúvidas, dizíamos mesmo ter que ir para a guerra, não é? Portanto, e ali já se começava o embrião de não há guerra, o que é que nós temos a ver com as províncias, não temos a ver com aquilo e portanto há que... E depois todo o sistema de liberdade. E é assim que nasce o nosso núcleo de Vila Franca do MRPP, quando o MRPP é dado a conhecer em termos nacionais, Vila Franca está na primeira linha com toda a força no que diz respeito à cintura industrial. Nós depois que começámos a organizar por grupos, por células, inicialmente o nosso embrião era uns 5 ou 6, embora houvesse também algumas pessoas que estavam ligadas, nomeadamente as moças que estavam ligadas, que eram estudantes universitários, estudantes de medicina e outras, que estavam ligados à secção cultural, porque tínhamos que fazer uma diferença entre os que dão apoio e os que vão fazer intervenções. Portanto, as casas de apoio, tudo isso fazia. Todas as pessoas eram úteis, davam o que podiam. Portanto, em termos de tempo, em termos de espaço, em termos de apoio, portanto, cada um dava o que podia, não era exigido. Agora, o que havia era o sigilo, o secretismo, portanto, isso sim, mais ao nível das células formadas. Portanto, e depois formámos várias células, havia a pessoa que controlava para o chamado Comitê Central, neste caso mais tarde é que eu vinha saber que era o Arnaldo Matos e o Fernando Rosas e outras coisas que a gente não sabia esses nomes, não é? E formámos assim. A partir de uma certa altura começámos a dividir as células, começámos cada elemento que se ia tirando de um sítio ia formando a sua célula noutros lugares e outras empresas, e depois havia os elos de ligação. Eu fiquei como sendo, digamos, o elo de ligação para a propaganda, era eu que ia buscar a propaganda que me aparecia em determinados locais que estava previamente combinado, e para levar depois essa propaganda aos locais para entregar a determinadas pessoas, em casas, inclusive havia 2 casas a quem eu tinha que ir pessoalmente lá entregar através de uma senha. Coisas muito curiosas, que chegava a estar, sei lá,
numa paragem de um autocarro, ali 1 hora ou 2 à espera que chegasse o carro, e depois a dizer as senhas, e depois ter que levar às vezes com carregos bastante grandes, com alguns quilómetros às vezes de distância, para levar para um determinado sítio, não é? Portanto, isso também fez com que a gente fosse ganhando arcabouço, não é? A partir de uma certa altura, é um dos nossos elementos que passa à clandestinidade, que é conhecido, que é o João Machado, que estava ligado às TLPs, aos telefones de Lisboa, que passa à clandestinidade, e eu sou o elo de ligação entre as células da zona que estava compreendida entre a Póvoa de Santiria e o Carregado. Portanto, eu sou o elo de ligação dessas pessoas. Embora depois houvesse outras células que também estavam interligadas, mas eu aí já não. Quer dizer, nós estávamos também em situações restritas, digamos, da nossa atuação. Não conhecíamos tudo, nem conhecíamos todos, não é? Mas tinha já um peso já para a minha idade e para a coisa, já tinha um peso grande, atendendo a que se houvesse alguma coisa como veio a acontecer, a responsabilidade era muito grande, porque já podia acabar com algumas famílias mesmo, e casas que eu sabia onde é que elas eram, não era? Todo o historial do Partido Comunista, aquilo que era transmitido, já dava para perceber que nós não andávamos ali a dar milho aos pombos, como se numa linguagem popular. Não andávamos, portanto, nós sabíamos os perigos e aquilo que nos podia vir a acontecer. E no MRPP foi mais que evidente, porque era uma estrutura nova, uma estrutura que já lutava contra a guerra colonial, que era uma coisa pesada, uma coisa muito difícil mesmo de lidar. Lutávamos mesmo já com uma situação em que o pacifismo já não é solução, portanto há que avançar já provavelmente para outro tipo de atuações, o tipo mais violento. E tudo isto já se questionava. Ora, nós também já sabíamos a história da FAP, do Chico Martins, do Polido Valente, Francisco Martins e Rui Piné, quando saíram do Partido Comunista e formaram a Ação Armada, e que eram um dos que foram, talvez, com mais anos de cadeia dentro da PIDE, e faço uma pequena ideia o que é que eles sofreram dentro daquela cadeia, uma pequena ideia. Atendendo àquilo que aconteceu aos outros, e inclusive a mim, eu faço ideia o que é que aqueles homens não passaram. Já estava à espera. Pronto, e isso tudo deu para nós percebermos o que é que estávamos a correr. Estava consciente, não havia nada a fazer, portanto, já estava predestinado a seguir com aquilo para a frente. As nossas ações de rua era a distribuição de tudo o que era os panfletos, a divulgação do Luta Popular, que era o jornal que saía todos os meses, as pinchagens nas paredes. Nós fizemos coisas que estavam na altura completamente fora do controle da polícia, portanto, pintarmos numa noite o largo da Praça Municipal era uma obra, quer dizer, ninguém tinha conseguido fazer isso, não é? Estudávamos a atuação da polícia, portanto, nós sabíamos quantos polícias é que andavam na rua, quais eram os percursos que eles tinham, sabíamos os carros do lixo, a que horas é que eles iam para a rua, em que circuito é que eles faziam, sabíamos quando é que as varinas vinham para a rua, quais eram, tudo isso nós tínhamos, digamos, estudado os percursos e as coisas, e portanto atuávamos sempre quando havia, por exemplo, os bailaricos nos bombeiros voluntários, que sabíamos que ia até às 2 ou às 3, não é? E é naquela fase intermédia que nós fazíamos estas atuações, porque andava pessoas na rua e que não eram dados como suspeitos. E depois era uma questão de controlar estrategicamente os locais e darmos sinais para que, se houvesse algum movimento estranho, sairmos. Portanto, era uma espécie de, se quisermos, uma pré-preparação da chamada guerrilha, né, que nós depois, mais tarde, vinhamos a saber. É evidente que nós tínhamos também apoio literário. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de nós, e no meu caso, que me foi apreendido o livro de guerrilha urbana do Marighella, acho que é Marighella, que não me recordo já do nome, mas acho que era Marighella.
e eram os livros sobre a ditadura militar da Grécia, um livro que nunca me saiu da cabeça, que era o Calvário, que é derivado também das estruturas, não é? Os subterrâneos da liberdade do Amado, não é? Jorge Amado. Portanto, todas estas literaturas também nos dava o poder da consciência para nós podermos saber o que era a liberdade e aquilo que nós tínhamos que lutar pela liberdade. E, portanto, nós fazíamos este tipo de atuações e fizemos coisas. Agora, a prisão dá-se não por... Bem, de uma maneira geral, dá-se por descuido, não é? Eu posso dizer que pode ter sido um descuido, mas hoje sei que não foi descuido, porque até sei quem foi que me denunciou. Alguém que estava de guarda num sítio que devia ter passado noites lá a dormir, não é? Para ter que apanhar as pessoas que faziam aquilo, porque nós não fazíamos nem sempre às mesmas horas, nem nos mesmos dias, mas fazíamos percursos fundamentais para a saída, para a população que ia para os comboios, no percurso poderem apanhar, né? Inclusive punhamos punhamos nos tetos dos autocarros, por exemplo, os autocarros que iam para Alenquer, subíamos as escadas e punhamos lá em cima, e depois quando o autocarro começava a andar ia espalhando os papéis naturalmente, debaixo dos caminhões, nas rodas suplentes punhamos aquelas coisas, depois os caminhões iam espalhando também, né? Portanto, tudo isto eram as táticas que nós fazíamos. Agora, eu sou preso em casa, portanto, sou preso no dia 2, exatamente porque no dia 1 foi o feriado. Na minha empresa, eu já trabalhava em Lisboa, trabalhava numa sala de desenho e, portanto, tinha liberdade para entrar e sair a qualquer hora, trabalhar ao sábado ou ao domingo, recuperar horas, portanto, era completamente diferente para a época, portanto, vinha saber que, afinal, aquela rapaziada que lá estava, aqueles engenheiros todos eram tudo homens de esquerda, né? Inclusive havia um do Partido Comunista que eu nem sabia, que era o Veiga de Oliveira, um célebre Veiga de Oliveira que tinha sido preso, e ele trabalhava comigo, nem ele sabia o que é que eu fazia, nem eu sabia quem era ele. Portanto, as coisas eram assim. E o Álvaro Pato, o Alvarito, também trabalhava lá comigo, e eu sabia onde é que ele andava, portanto, ele na altura era militar, já na parte final. Portanto, e aquilo dá-se a prisão na minha casa, na altura em que eu estou praticamente para sair, para ir apanhar o comboio para Lisboa, não é? Portanto, eu ouvi um barulho um bocado estranho nas escadas, mas como estava na hora de praticamente sair, 7h30, 7:45, mais coisa, menos coisa, já não me recordo muito bem em termos do horário, mas era por essa hora, quando eu vou para sair, vejo dois grandes homens altos, enormes. Ora, eu era um magrizelas, não é? Um pequenino, era mesmo magrinho, e quando eu me apercebo daquilo, vou tentar já fechar a porta, mas já lá está o pé. Eles usavam uma coisa que eu nunca me esqueci, né? E é por isso que eu às vezes digo, quando tem biqueira, um sapato de biqueira, é para não deixar fechar portas. Portanto, ele coloca exatamente o pé, a biqueira, na porta, e eu já não consigo fechar a porta, e faço a força possível e grito, e estou a gritar, e vir-me a eles logo ali. Eles puxam da pistola, portanto, pistola na mão, entram para casa dentro com a pistola na mão. Tinha lá a minha irmã, que era a mais nova, que devia ter os seus 13 anos, mais coisa, menos coisa, era a irmã mais nova de todas, e que se desata também a chorar. Estávamos sozinhos em casa, porque a minha mãe vendia peixe no mercado do Chile, mercado de arroz. Portanto, vinha às 6 da manhã para Lisboa com o peixe do rio, né? Portanto, e a minha irmã depois ficava sozinha em casa com aquela idade, né? Aliás, nós criámos uns aos outros, não é? Portanto, era assim. Portanto, e não deixo eles fazerem a revista à casa, não deixo fazer a revista à casa, vir-me a eles. Eles tiveram, na realidade, muito cuidado para não entrarem no coisa, porque a situação poderia ser muito completa, e lá me acalmei e saí, mas eles não fizeram a revista à casa. Quando eu chego cá fora, tenho a oportunidade de agarrar nas chaves e mandar para o capim. As chaves mandam-as para o capim e portanto, eles não têm outra solução senão meterem-me dentro do carro. Portanto, e para o posto da PSP de Vila Franca.
A ideia era criar um clima de alerta e, simultaneamente, ver se haveria alguma hipótese de alguém lá ir a casa acalmar a minha irmã e, simultaneamente, ver se... Porque havia algumas pessoas que eu sabia que estavam... Pronto, que eram pessoas com alguma confiança embora não houvesse o falar diretamente, mas havia alguma confiança nela. Portanto, fiquei com essa esperança. E o mandar a chave fora é exatamente isso, para evitar que eles depois lá fossem à casa. E foi o que aconteceu. Não conseguiram lá ir a casa, tiveram que esperar até às 2h e tal, quando a minha mãe chegou a Vila Franca, que normalmente chegava sempre nessa hora do comboio, para eles irem a casa e encontraram, portanto, na realidade, a casa cheia do Luta Popular, além dos livros todos que nós fazíamos a venda e a divulgação dos livros que eram editados pela Livrop e Livrel. Havia a Livrop, eu agora faço sempre confusão entre aquela que era da universidade e a outra que era uma casa também tipo cooperativa, que é a Livrop e Livrop. E, portanto, nós recebíamos esses livros para fazermos as divulgações e, portanto, era também um trabalho político de leituras e de consciência, não é? E, portanto, eu sou, quando chego ao posto da PSP, portanto, é evidente, sou um saco. Sou um saco, mas também um saco de reação. Portanto, nunca gostei que me batessem, pá, nunca. Portanto, nunca batia em ninguém, à exceção quando me batiam, não é? Portanto, aí, pá, tive sempre... É evidente que o saldo era sempre negativo para o meu lado, né? Portanto, isso é negável. Depois sou metido dentro do carro com os pitos, pá, e vou diretamente para Caxias. Nesse primeiro dia, pá, foi até tarde. Não me avançaram muito, portanto, digamos, as ofensas, tirando aquele inicial de dizer que era um valentão, estamos aqui perante um valentão, vamos ver o que é que ele faz e tal, e depois aquelas provocações e os pontapés e os murros, depois a partir de uma certa altura eu acalmei e deixei de dar a reação, não é? Porque comecei a ver que eu não tinha a certeza se eles tinham conseguido encontrar documentação ou não tinha nada, não é? Portanto, deixei avançar as coisas. E havia contradições nas linguagens, eu deixei-me ir atrás das contradições, deixei-me andar ali. Portanto, não houve assim mais nada e sou metido na célula individual, virado para as traseiras onde há uma rampa de um valado, onde passava sempre um guarda republicano, ali por cima, né? Portanto, estava virado para as traseiras. Né? Foi desde dezembro até fevereiro. Portanto, o Tinoco era uma das pessoas que lá ia, embora o interrogatório não fosse ele a fazer, era um outro, que eu não sei o nome, e depois mais os outros companheiros, né? Que ficávamos ali, portanto, não me deixavam sentar, não me deixavam parar, porque eu tinha uma tendência para fazer um autocontrole de estar a olhar para um ponto e quase que adormecia ali sem vacilar, e eles aperceberam-se porque enquanto eu estava ali eu estava a descansar. E então sempre que eu parava, pá, eles batiam-me nas mesas, nas cadeiras, ou empurravam-me, e só raramente me deixavam-me sentar. Normalmente era um aliciamento para dizer qualquer coisa. E então apercebi-me de que eles tinham detectado tudo lá em casa e, portanto, já estava perante um facto consumado e eu declarei mesmo a dizer que era do MRPP. Portanto, disse mesmo que sou do MRPP. E eu depois fiquei a saber que eles não tinham ido lá a uma outra casa onde nós tínhamos os documentos principais do MRPP, nem à vacaria, uma vacaria onde eu tinha entregue ao Tijaquim, que era o homem, guardava umas coisinhas sem ele saber o que era, mas desconfiava, dizia, fica guardado. Hoje sei que o Tijaquim, pá, agarrou naquelas caixas e meteu no meio dos dejetos das vacas, que ele tinha lá um monte de dejetos sempre lá no coisa, e meteu aquilo lá no meio, pá, portanto, só vinha saber já depois do 25 de Abril. Exatamente. Depois do 25 de Abril é que eu vim saber uma conversa que eu tive com o Tijaquim, porque o homem, além da vacaria, fazia fretes com uma carroça com os cavalos, quer dizer, a cavalo não eram mulas, com fretes de areia, cimentos e não sei o quê, e, portanto, fazia isso no cais de Vila Franca, não é? E, portanto, a entregar às pessoas, às obras, não é?
E, portanto, ele depois começou-me a dizer que lembrou-se da tal caixinha e foi abrir uma cova no meio daquela coisa toda, meteu lá aquilo tudo de baixo e, portanto, aquilo acabou por apodrecer ali, ninguém soube nada. Pronto, o Tijo aqui é uma das figuras, pá, que eu guardo mesmo. Nunca tinha contado esta, bem, já contei uma vez esta história assim, mas não com... Porque a confiança era uma confiança grande. De maneira que, a partir dali, portanto, eu sabia onde é que estava entregue. Estava entregue. A minha preocupação era saber até que ponto é que eu iria resistir, portanto, às torturas, tortura do sono, portanto, às ofensas, aos burros, aos pontapés, portanto, tudo isso. Eu lembro-me perfeitamente da minha mãe tentar-me dizer lá nas visitas, a minha mãe a tentar-me aconselhar a não perder a minha vida, porque a minha mãe não andou na escola, não é? O meu pai também nunca andou na escola, eu já era órfão, aos 10 anos eu fui órfão, não é? A minha mãe estava a criar-nos a nós, não é? E portanto, a minha mãe o que queria era ver se eu saía dali e, portanto, tentava-me... Eu não digo que ela dissesse para eu dizer, não é? Mas dava a entender que eu tinha que olhar para mim naquelas condições, não é? O meu irmão também dizia que ia escrever para não sei quem, e eu rejeitava sempre isso. E lembro-me perfeitamente de uma vez deixar a minha mãe sozinha lá no vidraça da visita, porque aquilo era um vidro em frente. Deixei-a sozinha a dizer: mãe, eu não sou coitadinho, não sou coitadinho, eu sei o que é que ando a fazer, não quero cá nada, não quero cá papéis escritos, não quero cá nada. Portanto, eu sei o que é que está a fazer, portanto, eu não estou aqui, não sou nenhum coitadinho, estou aqui. Isto foi, lembro-me, deixei a minha mãe sozinha lá no outro lado e vim-me embora para o coisa. Ela depois deve-se ter apercebido, com alguns aconselhamentos, que não era uma solução melhor para me falarem numa situação daquelas. Pronto, e depois desenrola-se todo o comportamento de quem é, quem não é. Depois disseram-me que havia pessoas que estavam presas, que já tinham falado. Eu ficava assim, quem é que pode ter falado? Se eu não falei nenhum. Depois era o clandestino. Bem, o clandestino já estava referenciado, o João Machado. Quando eles me veem com o nome João Machado, é que, vou dizer aqui um palavrão, caiu-me tudo. Pronto, se ele está preso, estamos aqui perante dois factos, um com o outro, não é? Ainda por cima ele é de Vila Franca, eu ia à casa dele, tinha essas coisas, sabia das outras casas, sabia de uma casa na Póvoa, outra casa em Alverca, sabia mais ou menos uma localização ali na zona ali do Rego, mais ou menos sabia uma localização de uma casa onde me encontrava com ele também. Pronto, tinha uma série de coisas que não eram nada favoráveis para mim. E pronto, e cada vez mais os interrogatórios são mais violentos. O sono, a tortura do sono começa primeiro por dois dias, depois passa a 3, e depois sou espancado, sou não sei o quê, pronto, e depois até que há uma altura em que eles me vão buscar às 7 da manhã, 6 da manhã, sei lá, eu regulo mais ou menos pelo sol, não era? Pela claridade, e sou levado lá para Caxias, lá para os interrogatórios, e aí sim estou uma semana, mas acho que não fiquei mais de uma semana. Eu sei que isto deve ter sido uma segunda-feira, e ao domingo, um domingo, acordo numa maca. Portanto, acordo numa maca, lá na sala de interrogatórios, porque aquilo era uma sala quadrada. Quando se entrava na porta, ao nosso lado direito tinha os sanitários, ao lado direito os sanitários, ao lado esquerdo tínhamos a salazinha onde estava uma marquesa, uma cama, né? E pronto, e na mesa, e no meio estava os pidos sentados. A imagem que eu tenho é que eu estou virado para a parede, vir-me para a parede, estou ali uma espécie de a descontrair-me eu mesmo, a pensar que não
não falas, não dizes nada, não... Aquilo que inicialmente eu pensava em tentar resistir. Até que há um que vem ter comigo e manda-me um encontrão. E é a partir desse encontrão que eu mando-me a ele, pá, e acho que aquilo, pronto, descambou completamente, pá, e só acordei, pá, no outro dia, já senti picadas, portanto, vi picadas, e saio dali e depois vou para o Hospital de Caxias também, portanto, fui várias vezes ao Hospital de Caxias, não é? Quando entrava na cela, pá, aquilo era, tiraram umas mesas, tiraram uma cadeira, tiraram um beliche, aquilo era duplo, tiraram uma cama de cima, porque eu sozinho punha aquilo tudo pantanas, eu já não conseguia entrar dentro da cela depois, porque entrava numa de tudo que, quando eu ouvia qualquer movimento, qualquer coisa estranha ou um pensamento diferente, a minha coisa era de pegar naquilo tudo e vai tudo à frente. Tudo à frente. Era assim o meu procedimento. E nos interrogatórios foi sempre assim depois. Sempre assim. A maior parte das vezes não me lembro, pá, não me lembro de nada. Perdia-me completamente. Acordava sempre, pá, portanto... pronto, não me lembro de coisas. Apareciam-me papéis brancos para assinar, apareciam-me folhas semi-preenchidas, depois, algumas vezes iam-me ditando coisas para eu... Então escreva que a gente nós vamos ditando, vamos dizendo e você vai escrevendo. Lembro-me, pá, de estar com papéis e com uma caneta na mão, lembro. Agora, o que é que era, não sei. Estava completamente, digamos, fora de mim, porque eu estava lúcido, mas sempre que entrava naquela casa, ou sempre que havia qualquer coisa, um pequeno sinal, aliás, ainda durante muitos anos, eu devo dizer que nunca fui a um psicólogo, durante toda a minha vida nunca fui a um psicólogo nem a um psiquiatra. Portanto, fiz eu a minha recuperação sozinho, digamos assim. Acompanhado com amigos, portanto, com as minhas coisas. Mas nunca tive o cuidado de ser consultado, ou ir, ou procurar. De maneira, as pequenas coisas que me fazia eram o suficiente para eu saltar logo e depois, a partir de uma certa altura, eu não sei o que é que fazia. Só sei aquilo que me contaram depois. Aquilo que eu sei é aquilo que me contaram. A minha preocupação era... eu tinha a sensação de que não tinha dito nada. Tinha a sensação, tinha qualquer coisa, mas não havia certezas, não tinha, porque, pronto. Eles deram o interrogatório como acabado, portanto, naquela altura, por alturas de fevereiro, finais de fevereiro. Vou para uma cela, para a sala coletiva, que não me lembro para quantos é que eram, onde está o Fernando Rosas, que eu não conhecia, está o Pedro Soares, que esse sim, que eu conhecia muito bem, porque o Pedro Soares, aliás, nós tivemos sempre muitas coisas de iniciais, aliás, foi ele o primeiro que mostrou o Avante, aquela célebre filhinha, o coisa do Avante, foi ele, naquela altura que nós andávamos naquelas coisas do 34 e da CDE, e portanto estava lá o Pedro Soares, estava lá um moço que eu sei que é o Raimundo, porque nós encontramos depois mais tarde, e lembro-me do Raimundo hoje me dizer que quando eu entrei dentro da sala, a primeira coisa que eu disse é que eu sou do MRPP. Ali, pronto, o Raimundo hoje conta Raimundo Santos, ele conta essa história de que quando eu entrei à porta, olharam para mim, quem és tu? E eu sou do MRPP. Pronto, e fiquei ali um par de dias, não sei quantos dias é que eu lá tive. Sei é que, acho que eu fui para uma cama do primeiro andar, neste caso a dupla, não é, o beliche, e sei que eles tiveram que pôr cá em baixo, porque aquilo era camas, era tudo, portanto, saltava tudo à minha frente. Bastava eu ouvir um barulho ou sentir uma coisa qualquer, ou pensar numa coisa, era o suficiente para eu, a primeira coisa que tivesse à mão, e depois, a partir de uma certa altura, não sabia, não sei, não sei o que é que acontecia, o que é que fazia. A partir dali, os presos daquela sala fizeram uma petição e uma espécie de sei lá, eles depois disseram que foram eles o
próprio Fernando Rosas, porque como o Fernando Rosas era uma pessoa já de peso, até do ponto de vista académico, eles tinham um bocadinho mais de respeito, não é? Porque era assim, portanto, a PIDE tratava também as pessoas, a não ser que houvesse outro tipo digamos, de práticas mais violentas, mas o Fernando Rosas e os outros fizeram uma petição para eu ser internado, e fui internado no Miguel Bombarda. E aí foi a parte mais dolorosa, porque depois comecei, pronto, numa primeira fase do Miguel Bombarda, lembro-me de poucas coisas. Depois tive uma visita que vim a saber mais tarde que era a primeira companheira do Fernando Rosas, que me deu um livro que ainda lá tenho em casa, que é Os Contos, obra completa do Soeiro Pereira Gomes. Mas escusado será dizer que não li nada, absolutamente nada. Eu não sabia quem era a senhora, diziam-me que era coisa, mas para mim dizer ou não dizer era a mesma coisa. E depois comecei a ter uma calmia maior à espera do julgamento. Porque eu fiquei preso à espera do julgamento. E depois havia dois enfermeiros, que um deles era muito curioso, fazia coleções sobre as viagens à Lua, fazia recortes das viagens à Lua, fazia recortes de jornais, colava, não sei o quê, e eu também gostava destas coisas das ciências e não sei o quê e tal, e depois tinha assim, naqueles momentos mais com essa conversa, e eles deixavam-me entrar dentro do cubículo deles para eles mostrar aquilo. E aquilo ia-me descontraindo. Eu acho que aquelas pessoas não estavam do lado de lá, estavam deste lado de cá, penso eu, né? Pronto. E comecei a ter assim um bocadinho mais de calmia. Comecei a melhorar, pá, em coisa. Mas também sei, porque a minha mãe me ia dizendo que eles estavam constantemente a pedir a minha reentrada na cadeia. Portanto, hoje sei que os parceiros médicos do Hospital Miguel Bombarda foram sempre negativos à minha saída. Tive um advogado que corri com ele, também não sei quem é. Depois apareceu um advogado no julgamento que eu também não sei quem é. Portanto, não conversava com ninguém, não dizia nada a ninguém. Portanto, estava ali. Apareceram uma série de amigos, pá, como testemunhas, professores, pá, o meu patrão, um dos meus patrões, neste caso, um engenheiro, como a minha testemunha, portanto tiveram coragem de ser um universitário que estava a acabar a medicina, que estava mesmo a acabar a medicina na altura, também foi minha testemunha, portanto, no tribunal plenário. Não me lembro o que é que eles disseram, portanto, não, sinceramente. Lembro-me de eu dizer que não queria ninguém a falar. Eu disse qualquer coisa relacionada com a minha prisão, portanto, e as torturas, isso eu recordo-me. Deve ter sido coisas inconsequentes, pá. Sei que os que estavam à minha frente estavam-se todos a rir, portanto, neste caso os juízes, não é? Tudo a rir, portanto, era um julgamento de fantoches, não dava nada, não é? Entretanto, sou condenado a 1 ano de cadeia, com o pagamento do restante em dinheiro, porque a indicação é que eu não podia ir para a cadeia. Portanto, teria que regressar ao hospital. Portanto, a indicação que me deram depois é que eu tinha que sair dali, condenado, tinha que ir para o hospital. Provavelmente, digo eu, não é? Eles devem ter feito as contas, é melhor receber a máxima e mandá-lo embora do que estarmos ali a perder tempo com ele ali no hospital. Portanto, os meus patrões deram-me o dinheiro para eu poder pagar a calção e sair. Com a condição de eu pagar a lá longo, que eu creio que nunca cheguei a pagar a totalidade. E hoje até muito agradecido por aquelas pessoas que são únicas, não é? Cá fora foi um pouco complicado de início. Tudo era diferente, eu desconfiava de todos, desconfiava de toda a gente. Não sorria, não havia sorrisos, não havia nada. Nunca fui abordado pelo MRPP para saber efetivamente o que é que se tinha passado e se havia alguma coisa, nada. Senti-me um pouco rejeitado, não é?
é evidente que eu tinha que deixar passar um tempo, não é? Porque a pena estava suspensa também, não é? Mas senti-me ali um bocadinho. Depois, progressivamente fui entrando, voltei a estudar, né? Portanto, a voltar ao quinto ano ao quinto ano da Escola Industrial. Os meus colegas já estavam todos finalistas, já iam no outro ano a seguir, já iam entrar todos nas secções industriais, que na altura havia as secções industriais, e eu tinha ficado para trás, não é? E voltei aí. Depois pôs o problema. Mas continuei sempre ligado à secção cultural da União. Portanto, a secção cultural, continuei sempre ligado àquela atividade cultural e, portanto, à divulgação de livros, à divulgação da Guerra do Vietnã, os livros sobre a guerra, tudo isso. O Cineclube, também nasceu o Cineclube de Vila Franca a partir da secção cultural, depois, mais tarde, é criada a associação, o Cineclube. Pronto, e até que tinha duas hipóteses. Ou ficava e ia para a tropa, e era muito complicado, eu a ver-me na tropa, muito complicado, atendendo exatamente ao meu antecedente. Não me estava a ver na tropa, estava-me a ver na tropa, mas ir parar ao Forte de Elvas ou uma coisa qualquer desse género, não é? Era isto que vinha-me à memória, até que decidimos, 5 de Vila Franca, da secção cultural, irmos para fora, em 73. Portanto, em finais de setembro de 1973. O objetivo, na altura dos jovens, era a Suécia. Por causa, vou dizer, falava-se muito na liberdade, da social-democracia, das loiras. Nós éramos jovens, não vivíamos para dar um beijo a uma miúda, tínhamos que estar a olhar para o lado. Tudo isso era assim. Eu recordo-me ter levado um dia uma falta disciplinar na escola industrial, porque o diretor me apanhou na estação a falar com uma aluna, com as alunas, a estarmos ali num grupo de coisas, porque as alunas andavam identificadas com aqueles fatiotas e nós estávamos com aquelas calças jardineiras, com o pitilho, né? Porque era identificado, era assim, o ciclo era assim. Portanto, era facilmente identificado e, de facto, estarmos ali... Ora, isto era a nossa vivência, não é? Portanto, a Suécia era o paraíso. Quando chegámos à França, eu era o único que não levava identificações em termos de para onde é que ia, né? Porque era lógico para salvaguardar os outros, seguia com à distância uns dos outros, e fomos para a França, e depois eu acabei por decidir ficar em França e os outros seguiram com o destino deles, mas que ficaram todos em Bruxelas. Já não foram para a Suécia, ficaram em Bruxelas e eu fiquei por livre vontade em França. Posso dizer que fui uma pessoa de sorte, portanto, porque andei numa primeira fase no metro a distribuir papéis, ganhava pão maçantes, andei a pintar o hotel La Molière, que é na zona ali do Quartier Latin, ali para aquela zona, a pintar as paredes e as portas, E ela dava-me um determinado valor em franco e dava-me a alimentação. Conheci uma brasileira que estava casada com um bretão e que me deram todo o apoio para eu ficar com o estatuto de refugiado político, uma vez que eu tinha a hipótese, porque tinha saído nos jornais, e eles tinham, inclusive, encontrado os jornais a falar sobre isso, e servia de dados para me darem o estatuto de refugiado político. E, portanto, eu fiquei como refugiado político. Ainda lá tenho os documentos hoje de Geneve. Depois, começo a frequentar aqueles bairros ali de Montparnasse, ali naquela zona, dali à procura, e conheci uns portugueses que a empresa andava à procura de pessoas. E quando eu disse que era desenhador de construção civil e não sei o quê, eles disseram, mas a gente trabalha de construção civil, mas é elétrica, isto é... Então, construção civil e elétrica tem parte de construção civil. Queres ir fazer o... Então não quero, depois logo sei, eu não sabia falar francês, não. E vou fazer exame na Terra, à empresa de construção elétrica, de pré-fabricações e construção de construção de edifícios, mas da parte elétrica. E vou fazer exame. E qual é o meu espanto? Sou aceito.
sou aceito. E um ano depois passei a projetista de pequenos estudos. Fui um privilegiado, as instituições não queriam passar o papel do contrato de trabalho, diziam que eu era o imigrante, mas foi a secretária da administração que o administrador colocou o engenheiro Roland, nunca mais esqueço estes nomes são impossíveis de eu me esquecer, pôs a secretária dele a tratar do contrato de trabalho nos serviços públicos e quando eles, desenhador, chegado sem falar francês e não sei o quê, e a resposta dela é sim, 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 oui, 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 oui. Então, era a palavra que eu mais conhecia da secretária era oui, 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 oui. E, portanto, passei assim. Portanto, eu era considerado o imigrante, o refugiado de luxo, não é? E foi, na realidade. Depois liguei-me a associações, comecei-me a ligar a associações, ao grupo de teatro operário que era o Hélder Costa, que eu não sabia que ele era o Hélder Costa, só vinha conhecer o Hélder Costa, nome Hélder Costa, já em Portugal, na televisão. Numa televisão que eu conheço aquele tipo. Quando eles dizem Hélder Costa, sabia lá que ele era o Hélder Costa. Eu já disse isso a ele várias vezes, somos amigos. E o grupo operário do teatro, depois o jornal que publicámos, o Alarme, que era um jornal de imigrantes que foi feito em Grenoble. Depois mudo para uma casa em Courbevoie, que é perto de La Défense, e a nossa cave era serigrafia, fazíamos os cartazes para a deserção, para a luta contra as ditaduras, fazíamos os cartazes já numa altura manual, mas já com alguma sofisticação, não é? Já fazíamos 3 cores, não é? Já não era brincadeira, serigrafia, não é? Já tínhamos túnel de vento com secadores para secar as tintas, pá. E havia 2 nossos, que era o outro também se chamava Arnaldo, o Arnaldo Franco e o Vitor, que eram os homens das caricaturas, desenhavam muito bem e faziam aqueles cartazes todos. Portanto, depois nós éramos os ajudantes para o resto das outras coisas, não é? Portanto, isto é uma história muito... E vendíamos os jornais no mercado, não é? Portanto, fazíamos os mercados dos portugueses, e teatro e essas coisas na associação. Quando se dá o 25 de Abril, nós tínhamos o hábito de, no gabinete, a primeira coisa que nós fazíamos era discar o telefone para sabermos as notícias, não é? E depois ouvíamos as notícias. Soubemos do primeiro golpe de março, através daí, e depois soubemos o 25 de Abril também pelo disco do telefone.